Olá pessoal, hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre as reações orgânicas, tá? As reações de substituição. Nas reações de substituição, como o nome diz, ele vai substituir. Neste exemplo aqui, a gente tem a substituição de um átomo de hidrogênio por um de cloro, tá? Então, no caso, nessa reação então de substituição, o que a gente tem? A gente tem aqui o cloro, tá? Trocando de posição com hidrogênio, então havendo o quê? Uma halogenação de um alcano, tá? Então uma reação de substituição. Então o que a gente já viu até agora? Nós vimos o quê? As reações de adição, então no caso houve rompimento da ligação dupla, e adição neste exemplo aqui de dois cloros, tá? Então, aqui o rompimento da dupla, para que tu possa, no caso, fazer adição, porque lembrando, né, o carbono faz 4 ligações, e para fazer a adição, no caso, 2 cloros, teve que haver o rompimento da ligação. Aqui, neste caso, houve a formação da ligação dupla. Por quê? Porque saiu, no caso, o hidrogênio e o oxigênio daqui. Então, essa é a característica de uma reação de eliminação. Então, houve eliminação de água do álcool, no caso do etanol. Tá? Então, como é que ocorre essa reação? Essa reação, então, aqui, o hidrogênio e a hidroxila vão sair. Para os carbonos manterem a sua estabilidade, sua ligação, então houve a formação de uma outra ligação, da ligação dupla. Então, por isso que é chamada de reação de eliminação. Tu está tirando alguém de lá. Na reação, então, de substituição, daqui que a gente tem. Nós temos reação de substituição de alcanos, benzenos derivados, aletos de alquila, álcoois e ácidos carboxílicos. Então, aqui, primeiro passo, o primeiro que a gente vai ver é, no caso, quando a gente substitui o hidrogênio por halogênio. O que é halogênio, só para lembrar? Halogênios são todos aqueles átomos que se encontram, no caso, na coluna dessa tabela periódica. Então, todos aqueles elementos são característicos, são halogênios, tá? Então, pode ser o quê? Pode ser cloro, flúor, bromo, iodo, tá? Então, neste caso aqui, o que houve? Então, foi aquele exemplo que a gente mencionou. Então, aqui eu tenho o Cl2, né? Houve a troca deste hidrogênio por um cloro, tá? Então, havendo o quê? Saindo, no caso da reação, o HCl, tá? Outro aqui que a gente pode também ter, tá? A gente pode, então, ter várias substituições. Então, exemplo aqui do metano, no Cl2. Então, o primeiro passo sai o HCl e um dos cloros entrou aqui no lugar de um dos hidrogênios. Essa reação pode acontecer novamente, tá? Então, cada vez que tu tem um hidrogênio aqui, tu pode ocorrer de novo. Então, a liberação de outro HCl e substituição de outro hidrogênio, tá? E assim por diante, até a chamada formação do nosso tetracloreto de carbono. Então, aqui, essa reação ela produz chamados radicais livres, então que podem ser substituídos. Então aqui, essa reatividade ela vai depender do tipo de carbono que a gente tem. Então o cara que é mais fácil ter a substituição, ter essa reação é o carbono terciário. Depois carbono secundário e por último carbono primário, tá? Então aqui, o que a gente vai ter neste composto? A gente vai ter o quê? A substituição do hidrogênio por um cloro. Isso a gente já viu algumas vezes, tá? Mas, e aqui nesse exemplo? Esse exemplo aqui eu tenho vários tipos de carbono. Eu tenho carbono primário, secundário, terciário. Então aqui, o metilpentano, que é o nome deste composto, tá? O hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no composto número. Então aqui a gente tem que lembrar quem é o carbono mais fácil de ser substituído. O carbono mais fácil de ser substituído é o carbono terciário, que se encontra no número 3. Tá? É só lembrar aqui, olha só. Nós temos aqui carbono primário, 1 e o 5, secundário, 2 e 4, terciário, o 3. Ah, o 6 também é um primário, não vamos esquecer. Tá? Outro aqui. Um químico faz uma reação do terquibutano, né, no caso o metilpropano, com a presença de luz solar ou aquecimento a 300 graus Celsius. Admitindo-se que ocorra apenas a monossubstituição, é correto afirmar que o número de produtos formados dessa reação é, então, em primeiro lugar, tem que ter a fórmula. Então, a fórmula do metilpropano.
tá? E aqui a gente fez a substituição com Br2, com bromo. Tá, ali tá... aqui em cima tá meio... Também em cima, deixa eu baixar aqui. Fica mais fácil aqui para enxergar. Pronto, tá? Então eu tenho ali no Br2, tá? Agora, o que a gente tem? A gente tem aqui, nessa reação, quem é que vai ser mais fácil substituído? Então nós temos que o carbono mais fácil substituído é o carbono terciário, tá? Então é a mesma ideia que a gente tinha com cloro, só que agora com bromo. Então como é que vai ficar a reação? Tá? A gente vai ter o carbono terciário, só que também a gente tem possibilidade do carbono secundário também, não somente. Tá? Então, de preferência, o carbono terciário, mas também tu pode ter a formação em menor quantidade de um carbono secundário. Então, nós temos o quê? A formação, então, do composto que tem a substituição no carbono primário, no caso, perdão, e no carbono terciário. Tá? Aqui. Aqui nós temos da halogenação acima equacionada. Considere as afirmações 1, 2, 3 e 4. Representa uma reação de adição. Então, neste caso aqui, neste composto, o que a gente tem? A gente tem o CH4 com Cl2, formando CHCl3 mais HCl. Então, não é uma reação de adição. Tá? Tu pode ver que houve, no caso, a substituição de um dos hidrogênios por cloro. Tá? Aliás, mais de um dos hidrogênios por cloro, então ficando somente um hidrogênio. Então, o que é? Não é uma reação de adição. Tá? O coeficiente de balanceamento de A é igual a 1. Então, A, então quer dizer que eu uso 1 CH4. De B e C são iguais a 3. Tá? Então, se tu for fazer o balanceamento, tu vai ver o seguinte. Se eu tiver 3 Cl2, tá? Eu vou ter o quê? Ao todo, 6 Cls. E aqui eu vou ter o quê? Vou ter 3 Cls, mais 3 daqui, fechou 6. E os hidrogênios também fecharam. Ficaram, então, 3 aqui e mais um daqui, 4, que já tem 4 aqui. Então, sim, está correto. O produto X tem fórmula HCl. Então, no caso, esse aqui, né, que seria o meu produto, que sai ali, é o HCl. Sim. Um dos reagentes é o metano. Sim, CH4 é chamado metano. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui que, correto, nós temos a 2, a 3 e a 4. Então, só temos errado ali a 1, porque não é uma reação de adição, e sim uma reação de substituição. Tá? Outra aqui. Então, nós temos essa reação, o butano mais Cl2, com a formação, com luz solar, né? Nós temos aí um composto orgânico e um inorgânico. Então, o que a gente vai ter? Em primeiro lugar, sempre tenta fazer o quê? A fórmula. Depois, nós temos o butano, 4 carbonos, mais o Cl2, tá? Então, como é que vai ficar a fórmula desse composto? Então, aqui, nós já vimos que nós temos carbono primário e secundário, não tem terciário aqui. Então, aqui a formação vai ter substituição no carbono secundário, tá? Como eu tenho 2 secundários aqui, tanto faz qualquer um deles que eu substituir, vai dar a mesma fórmula, tá? Então, como é que fica? Então, aqui... Então, tu tem a formação, no caso do 2-clorobutano, com a liberação do HCl, tá? Que é o meu composto inorgânico. 2-clorobutano, liberação do HCl, que é o meu Y ali. E aqui, agora com benzeno, o que a gente vai ter? A gente tem o seguinte, todos os hidrogênios do benzeno, todos eles são iguais. Então, o que vai acontecer? Não vai ter diferença em qualquer um que tu faça a substituição. Então, quando tem uma monohalogenação, ou seja, tu vai só substituir um cara, dá um hidrogênio apenas, tanto faz. Qualquer um deles vai dar o mesmo resultado. Então, tu pode pegar tanto o hidrogênio da ponta, do outro lado, de baixo, tanto faz. Todos eles dão a mesma ideia, são todos iguais. Então, não tem diferença quando é uma monohalogenação, ou seja, substituição de um só. Tá? Então, ó, neste caso, foi substituído esse aqui. Da mesma forma, né, como foi o que? Eu tinha um Cl2, um dos Cls veio para cá, aqui tem hidrogênio que não aparece, né, lembrando aqui essa fórmula de linha, então ela não te mostra os átomos, ela te mostra apenas as ligações. Então, aqui tem hidrogênio, todos eles têm hidrogênios, tá? Então, no caso, o hidrogênio que estava aqui saiu com o Cl, ficando aqui, e esse outro cloro que estava aqui substituiu ele. Aqui,
Se for, no caso, é mesmo princípio, tá? Se for aqui com HNO3, com o ácido nítrico, tá? Então é chamada nitração. Tu vai fazer o quê? Tu vai adicionar NO2. O que sobrou? Do meu NO2, sobra o quê? Sobra o meu H e o meu O. Então sobra ali, ó, H e O. E eu vou substituir um dos Hs. Então o que vai sair? Vai ficar o meu NO2 ali e vai sair junto com o meu OH mais um H. Por isso que é a formação de água. Então sai o OH daqui e mais o hidrogênio daqui, que houve a substituição. Por isso que sai H2O. E o NO2, que ocorreu a nitração, que veio do HNO3. Tá? Aqui, a sulfonação. Sulfonação é tu adicionar SO3. Então, quem é que sai do meu SO3? Do meu H2SO4, que é onde eu obtenho meu SO3, ali o que eu vou ter? Eu vou ter que vai sobrar daqui um H e o O. Vai correr a mesma ideia da minha nitração. Então, vai ter o H e o O daqui, vai substituir com um dos hidrogênios daqui e meu SO3 vai ficar nessa posição. Lembrando, qualquer uma das posições estaria correta, tá? Porque é uma monossubstituição. Então, tá? Então ali, ó, meu HSO3 e meu H2O, tá? Então ali minha sulfonação. Aqui, reação de benzeno com haletos de alquilo na presença de ácido de Lewis. Então, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter diferente. Eu não vou adicionar mais cloro. Eu vou estar adicionando, então, uma metila, um CH3. Tá? Então, vai adicionar, então, uma metila, CH3, e a substituição do H e corre igualmente. Agora, aqui. Então, aqui, olha só. É encontrado na urina de pessoas expostas a ambientes poluídos. Tá, deixa eu baixar aqui. Em ambientes poluídos por benzeno, a transformação do benzeno em fenol. Então, aqui, ó, em primeiro lugar, nós temos a transformação do benzeno em fenol. O que aconteceu para acontecer essa substituição, no caso, essa transformação em benzeno em fenol? Então, nós temos a quebra de cadeia. Não quebrou a cadeia, olha só, continua aqui. Continua o anel benzênico aqui. Rearranjo do anel aromático? Não rearranjou. Formação de ciclano. Ciclano é cadeia simples, é ligação simples. Tá? Cadeia fechada, ligação simples. Não teve ali formação com ligação simples. Tá? Então, o que houve? Houve só uma substituição no anel aromático. Quer dizer o quê? No meu benzeno. Agora aqui, considere a experiência esquematizada a seguir, na qual o bromo é adicionado ao benzeno, na presença de um catalisador apropriado, que haja substituição do anel aromático. Então, em primeiro lugar, o que acontece? É benzeno mais bromo, BR2. Então, essa é a equação, benzeno e BR2. Lembrando, benzeno é o quê? Então, nós temos aqui nosso composto, né, o benzeno, né, lembrando que ele é uma cadeia fechada, né, com insaturações, e mais meu BR2. O que aconteceu aqui? Tá? Vai ocorrer a substituição. Então, aqui, o H de um dos hidrogênios vai substituir um dos BRs. Mesma coisa que aconteceu com o cloro. Então, ele é um halogênio e vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então, aqui. Aqui ele fala que o papel de pH, ele, no caso, ele houve alteração de cor. Sim, por causa da liberação do meu HBr. No caso, o vapor fez com que houvesse a alteração da cor. Tá? Qual é a substância produzida na reação que sai na forma de vapor e chega até o papel indicador de pH? Então, aqui que a gente já falou, tá? Para sair, né, sai então o que? Meu HBr, meu ácido bromídrico, ele sai na forma mais volátil, fazendo o quê? Com que o seu vapor altere a cor, porque ele é um ácido, então ele vai reagir com ácidos, tá? Alterando a cor do papel. Então, ali a resposta, HBr. Agora aqui, substituição dos derivados de benzeno. Então, agora, se eu não tiver o benzeno puro, se ele já tiver sido substituído uma vez, como é que eu faço? Que posição fica? Tem diferença? Claro que tem. Então, o que a gente tem aqui neste exemplo? Nós temos o quê? A nitração do benzeno. Então, houve aqui o NO2, a gente já falou o quê? Que vai ter a saída de H2O, mas até aqui não interessa muito. E se eu nitrar de novo, se houver uma nitração novamente, o que vai acontecer? Vai ter a adição de outro NO2. Só que onde esse NO2 vai ir?
Então, cada composto, ele vai ter uma localização devido ao grupo que ele tem. No caso do NO2, ele é um substituinte meta, tá? Quer dizer o quê? Existem as posições do benzeno, tá? Sempre o primeiro cara que tem é posição 1. Se tiver na 2, 1 e 2 é chamado posição orto. 1 e 3 é chamado posição meta. 1 e 4, posição para. Então, no caso do NO2, ele faz uma substituição meta. Quer dizer o quê? O primeiro que tinha ali é posição 1 e vai vir um outro na posição 3. Então, ele é substituição meta. Tá? Então, ele orienta, no caso, a minha substituição. Então, o que tem? Essa aqui é uma pequena tabelinha para te dizer, no caso, quem são os grupos que vão fazer substituição orto e para. Tá? Então, no caso, são os dois casos, orto e para, e os que serão meta. Tá? Então, aqui. Essa aqui é uma pequena tabelinha, tá? Para a gente poder entender um pouquinho como é que funciona as substituições. Neste caso, do OH, então a tabelinha está ali embaixo, tá? OH, ele é o orientador, no caso, orto e para. Então, quer dizer que ele vai ter a formação de dois compostos, tá? O orto, ou seja, na posição 1, que é do meu OH, então ele já tem a posição 1. Então, quer dizer que o outro cara vai entrar na posição 2. Esse é um dos compostos. O orto. O para vai ser o quê? Posição 1 e a posição 4. Então, é só o quê? 1, 2, 3, 4. Então, vou ter a formação de dois compostos. Um na posição orto, quer dizer o quê? O OH e mais o outro cara. E outro que eu vou ter o quê? O OH mais outro cara na posição 1 e 4, tá? Então, ali eu vou ter a formação, então, de dois compostos. Um na posição 1 e 2. Então, ali, 1 e 2. E outro na posição 1 e 4. Tá? Então, o princípio da substituição é o mesmo. Só muda o quê? Onde ele vai. Só isso, a localização aonde ele vai. Então, devido ao grupo OH, que tem aqui, ele tem a indicação orto e para, ou seja, orto, posição 1 e 2, sendo que a posição 1 é sempre pelo teu grupo que já está lá, no caso, teu grupo substituinte original, e a posição para a mesma coisa, né? Posição 1 para o grupo substituinte original. Orto, no caso, o 1 original e o 2 é o quem tu fez a segunda substituição. Aqui, mesma coisa, o 1 é quem estava originalmente lá e o 4 é quem tu fez a substituição de novo. E aqui, exemplo, monocloração do nitrobenzeno. Então, como é que funciona a monocloração do nitrobenzeno? Então, neste caso, tá? O que eu tenho? Eu tenho meu NO2. NO2 é um grupo orientador meta. Então, quer dizer o quê? Só vai ter um composto. E ele vai ser o quê? O NO2 vai ser na posição 1 e o cara que eu substituí, que no caso é meu Cl2, né, que vai sair um cloro dali, vai na posição 3. Então, aqui, ó, você vai ter um Cl saindo daqui. Então, como é que fica? Tá? Fica ali o orientador, ele é meta. Então, aqui, ó, meu Cl de novo e a saída de um HCl, porque no lugar do cloro que saiu daqui, ele pegou o hidrogênio desta posição para formar o HCl. Agora aqui, este composto aqui, tá? O que a gente tem? Então, tu olha isso aqui, negócio, não sei fazer, é negócio de outro mundo. Não, vamos por partes, tá? Que nem filme de terror, vamos por partes, tá? Então, aqui, os nitrotoluenos são compostos intermediários importantes na produção de explosivos. Os mononitrotoluenos podem ser obtidos simultaneamente a partir do benzeno através da seguinte sequência de reação, tá? Então, aqui tem as reações, tem aqui A e B e tem a formação dos três. E aqui é o seguinte, escreva a fórmula estrutural do composto A e o nome do composto B. Então, a primeira coisa, o que aconteceu no composto A? Eu tenho lá meu benzeno, mais um A, teve a formação, no caso, de um composto com CH3, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que meu composto tem que ter CH3. Se ele tem CH3 aqui na sua composição e teve uma substituição, o que acontece? Ele tirou um dos hidrogênios dali, tá? Então, o que acontece? Ali tem mais de uma resposta possível, né? A gente poderia ter, mas uma das possíveis, por exemplo, é ser o CH3 com um dos halogênios, tá? Aqui a gente pode tomar como exemplo até mesmo o Cl, tá? Pode ser ali. O que acontece? Como tu vai ter a saída de um produto inorgânico, tu vai ter, por exemplo, a saída de um HCl.
Então, pode ser o quê? Um CH3Cl, né? Um cloreto de metila, junto com um HCl. Então, ali é uma das possibilidades que a gente tem para o meu composto A. Poderia ser com outro halogênio? Sim, poderia ser com outro halogênio, tá? Então, ali, a primeira que a gente tem aqui, a gente pode ter, então, cloreto de metila. Beleza. Agora, no composto B, o que acontece no composto B? Eu já tenho ele substituído uma vez. Se eu já tenho ele substituído uma vez, o que aconteceu aqui? Teve a formação do composto, ó, entrou um NO2 aqui. Só que esse NO2, o que a gente tem? A gente tem ele em todas as posições. O que acontece? Mas vamos olhar, olha aqui o percentual. Em sua maioria, quem é o cara que substituiu mais? Então, a maioria do cara foi posição orto e posição para. A posição meta quase não teve nada. Então, posso dizer o seguinte, que o composto B, ele é um composto que teve uma orientação o quê? Teve uma orientação orto e para. Por quê? Por causa devido ao meu CH3. Tá? Beleza? Beleza. Agora, para ter adição, para entrar meu NO2, quem é que vem dele? Tá? Quem é que vem dele? Eu só obtenho meu NO2 através do meu ácido nítrico, que é quem? Meu HNO3. Então, para ter uma nitração, eu tenho que ter quem? Meu ácido nítrico. Então, é o HNO3. Não, beleza, tranquilo. Agora, olha aqui. Identifique os tipos de isomeria plana presentes nos 3 compostos orgânicos finais da sequência de reação, ou seja, esses 3. O que está alterando aqui? Eu estou alterando o tipo de cadeia deles? Não. Eu estou alterando o tipo de composto orgânico que ele é? Não. Eu estou alterando o quê? O que altera daqui para cá para cá? Altera somente a posição do meu NO3. Então, é isomeria de posição. Tá? Agora aqui, com relação ao benzeno, vamos de novo ao benzeno. Tá? Monossubstituídos acima. Os possíveis posições que ocorrerá a monocloração 1, 2 e o 3. 1, 2 e 3. Então, vamos olhar e lembrar dos substituintes. O CH3, ele é um substituinte que ele vai ser o quê? Um substituinte orto, tá? Então, quer dizer o quê? A posição que vai ser o 1 e o 2. E depois o 1 e o 4. Ou seja, o cara que vem entrar aqui vai entrar na posição 2 ou 4, tá? Uma ou outra. 2 ou 4. O OH, ele funciona igual ao CH3. Então, ele vai fazer a substituição, tá? Depois é só voltar na tabelinha ali. Ele vai fazer a substituição, então, no 1 e no 2, então vai entrar na posição 2, ou na posição 1 e 4, e vai entrar na posição 4. Já o que identifica um ácido carboxílico, tá? Esse COOH, ele tem somente a substituição meta, quer dizer o quê? 1 e 3, sendo que no 3 é onde ele entra. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ele vai ser substituído onde é que esses caras vão entrar? No composto 1, no 2 ou 4, no composto 2, no 2 e 4 também, e no composto 3 apenas, né, no 3 ali. Isso foi visto pelos seus substituintes. Agora aqui, a monocloração do nitrobenzeno produz. Então, vamos por partes, tá? Então, o que a gente tem? Primeiro lugar, tá? Aqui eu tenho posição O, M, P, o que é isso? Orto, meta e para. Tá? Então, em primeiro lugar, vamos lembrar da tabelinha, tá? Vamos lembrar aqui da tabelinha. Essa aqui é a tabelinha, tá? Orto, meta e para, tá? Orto e para a posição. Aqui que eu tenho o OH, o NO2 e o CH3, tá? Aqui eu tenho para meta o exemplo, então, o NO2, o HSO3 e o CN e o COOH. Tá, beleza. Eu vou ter uma monocloração do nitrobenzeno. Então, o que acontece? Eu vou ter o NO2 no benzeno. NO2, ele vai ser o quê? Ele vai ter, no caso, posição meta, tá? Então, ele vai ser uma posição meta. Então, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma substituição só, tá? E o meu cloro vai entrar na posição 3. Então, olha aqui. Meu NO2 já está substituído. Adicionei Cl2, então ele fez a entrada na posição meta 1 e 3.
Então, meta-cloro-nitrobenzeno, que é o nome do meu composto. Então, no caso, meta, substituindo, no caso, em vez de falar 1 e 3. Então, tu fala ali meta. Em vez de falar 1,3 cloro-nitrobenzeno. Não, tu fala, no caso, meta. Tá? Lembrando que essa posição orto, meta e para a gente utiliza apenas para o composto de benzeno. Tá? Então, pode ser usado para fenol, para nitrobenzeno. Tá? Aqui, a fórmula. CH3, CH2, OH representam um composto. Então, essa fórmula, que fórmula é aqui que ela é? Ela representa o etanol, tá? Ou seja, um álcool. Ele é um combustível? Sim, ele é um combustível. Ele é pouco solúvel em água? Não. Por ter o meu OH, a chamada hidroxila, o que vai acontecer? Ele tem uma solubilidade muito grande em água, tá? Ele é muito solúvel em água. Então, a 2 está errada. Pode ser obtido pela hidratação do eteno? O que acontece? Eteno são 2 carbonos, ligação dupla entre eles. Se eu romper uma das duplas e hidratar, quer dizer o quê? Colocar de um lado o OH e do outro lado o hidrogênio, eu obtenho o álcool? Sim, a gente já viu isso nas reações no caso de adição, que é uma hidratação também, né? Então, a gente pode obter o álcool hidratando o eteno, hidratando então o composto de ligação dupla. A gente pode ter sim. Então, o que a gente tem de respostas? A gente tem correto a 1 e a 3. Então, aqui, o clorobenzeno, ao reagir por substituição eletrofílica com o HNO3 em presença de H2CO4, produz o 2-nitroclorobenzeno. Então, no caso, eu tenho ali, tá? Eu tenho meu clorobenzeno. Então, vai reagir por substituição eletrofílica. Então, no caso, vai reagir com o meu HNO3. Tá? Então, eu botando ali, reagindo com HNO3, ele vai ter a produção do 2-nitroclorobenzeno? Então, vamos ver. Então, juntando ali com o HNO3, tá? Ele vai ter a substituição da posição, no caso, ele é um substituinte, no caso, orto. Isso. Então, é posição 1, 2 e depois 1 e 4. Tá? Beleza. Agora, se for com Cl2, o que vai acontecer? Se for com Cl2, eu vou ter a formação do metadiclorobenzeno. Então, o que a gente viu? Tá? A gente viu que o cloro tem a formação da posição orto. Então, orto 1 e 2 ou para 1 e 4. O meta é posição 1 e 3, então não seria pelo grupo do cloro. Então, por isso que é falso. A formação, então, do... se eu adicionar, no caso, o cloreto de metila, no caso CH3Cl, tá? Vou ter a formação do 4-metilclorobenzeno, tá? Então, o que a gente viu? No caso, eu vou ter a formação, no caso, 1 e 4. Sim, então vou ter a posição, no caso, para, tá? Depois, se eu fizer com H2-sulfato, fizer uma sulfonação, o que eu vou ter? Eu vou ter a formação, no caso, do 2-hidrogeno-sulfato de... Opa, ficou aqui em cima. Deixa eu botar aqui para cima. Tá? Então, vou ter a formação, então, aqui do 2-hidrogeno-sulfato de clorobenzeno. Então, quer dizer o quê? O outro cara que tu colocou, no caso, o HSO3, ele vai ter a substituição e vai ficar no 2? Ele pode ficar no 2? Sim, pode, devido à presença do Cl. Agora aqui, BR2 produz preferencialmente na presença de cloreto de ferro 3, o 3-bromo, 3-bromo, cloro, benzeno. Então, a gente já viu ali, o que a gente já viu? Vai ter a produção, vai ser substituído no 3? Não, ele seria substituído no 2 ou no 4, tá? Então, essa questãozinha ali é bem simples, somente vendo a substituição do grupo cloro, né? Dos cloretos. Então, ele é um substituinte orto e para. Agora aqui, deixa eu baixar aqui de novo, para a gente poder enxergar melhor. Da nitração, no caso que é tu reagir com HNO3, né? E tu vai reagir também com H2SO4, de um certo derivado do benzeno equacionado por. Então, tu vai ter a formação então, desse composto. Beleza. Eu posso dizer que o grupo 1, né, o grupo A, é orto para dirigente. Então, no caso aqui seria meu 1. Então, o que eu tenho? 1, 2, 3. Ele
esse grupo A aqui, ele é ortopara dirigente, então a gente deu a posição 3, não a posição 1, 2 ou 1 e 4. Então, e que a gente deu? Posição 1, 3. Então, ele é meta-orientador. Então, falso. Aqui diz o seguinte, o grupo A é meta-dirigente? Acabamos de ver isso, tá? Ele é meta-dirigente, perfeito. Ocorre a reação de substituição eletrofílica? Tá? Então, ocorreu uma reação de substituição? Sim, ocorreu, porque tu teve aqui a saída do meu hidrogênio e a entrada do meu NO2. Sim. Ocorre uma reação de adição nucleofílica? Então, no caso, tu teve alguma adição? Não, houve substituição. Ocorre reação de eliminação? Então, no caso aqui, também não temos eliminação, tá? Tivemos o que? Uma substituição. Então, nós temos que correta, nós temos ali apenas a 2 e a 3. Tá? Então, por hoje é só, pessoal. Então, me despeço de vocês. Foi um prazer estar aqui. Tudo de bom para vocês.